Olá, bom dia, namastê. Eu sou Durga Chandrika e trouxe hoje um tema muito interessante e necessário nos dias de hoje, que é como você descobrir como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Vamos lá? Sejam bem-vindos a todos. E vamos pensar primeiro qual é o significado de se relacionar ou relacionamento. Quando a gente fala em se relacionar ou relacionar-se, significa fazer uma relação com. E dentro do relacionamento, a gente está sempre fazendo uma relação, muitas vezes de nós mesmos com o outro. Relacionado, aí ó, relacionado, ou seja, a gente faz essa relação em vários níveis, em muitas vezes no que pensamos, no que fazemos, no que gostamos, numa ação ou enfim, em várias coisas relacionadas relacionadas a nós mesmos e ao outro, né. Então, puxando isso, vamos começar nos perguntando, primeiramente, como a gente se relaciona com nós mesmos? Qual é essa relação ou como a gente faz essa relação conosco? Como a gente se relaciona com o nosso corpo, com o nosso pensar, com as nossas emoções, com a nossa energia? Como a gente olha para nós mesmos? Como a gente se aceita? Como a gente se gosta, se ama? Como a gente se relaciona com o nosso corpo no sentido de aceitar ele como ele é? Então, é a primeira reflexão que eu puxo para vocês. Como é que vocês se relacionam com vocês mesmos? Principalmente, eu digo com esse corpo e esse aceitar, quem nós somos, como a nossa cabeça pensa, como as nossas emoções refletem e se expressam. E vocês podem anotar no papel, por exemplo, para poderem ir refletindo e descobrindo mais qual é a relação que vocês têm com vocês mesmos. No Tantra, a gente, eh, vê, sente e se relaciona com o nosso corpo como o nosso templo. Então, quando a gente pensa num templo, qual é a relação que você tem com o templo? Quando a gente vai até um altar, como é que a gente olha para um altar? Qual é a reverência que a gente faz para um altar? Como é que a gente lida com o templo? Com respeito, com devoção? Então, é importante a gente começar a observar qual é essa relação que a gente tem com nós mesmos. Principalmente porque a gente foi criado em uma sociedade, muitas vezes por pais, escola, sociedade, né, em geral, que reprimiu muitas partes do nosso ser, em que a gente recebeu,
eh, reações e respostas a um ato nosso, a um comportamento dizendo que era feio, que era vergonhoso, que era errado. Então a gente reprimiu muitas das nossas características e começou a não aceitar, a não querer expressar. Então como é que a gente se relaciona com essas características que muitas vezes são nossas e foram reprimidas? Qual é o relacionamento que a gente tem com essa parte, essa energia, esses atributos que somos nós? E qual é a consequência de toda essa repressão no nosso relacionar com o outro? Porque a gente não consegue se relacionar bem com nós mesmos. Porque muitas vezes essa característica, ela faz parte da nossa integralidade. Nós só vamos ser íntegros quando a gente olhar de frente para essas características, abraçarmos e aprendermos a expressar de uma forma positiva, claro. E tem várias maneiras da gente expressar uma característica, mas não reprimi-la, porque senão você não está se relacionando com elas. E aí isso com certeza vai refletir no você se relacionar com o outro. Então como a gente começar a primeiro se relacionar com nós mesmos, para aí sim, quando a gente estiver íntegro nessa relação, nesse relacionamento, poder se relacionar com o outro. Dentro de um relacionamento entre 2 pessoas, eu sempre digo que há 3 universos, ou seja, existem 3 relações dentro desse universo. A relação que cada dessas pessoas uma dessas pessoas tem consigo mesmo, e a relação que elas têm entre elas. Aí você imagina, às vezes já é difícil a gente se relacionar com nós mesmos, imagina 3 universos de relações. Não é fácil, mas é possível. Se a gente começar a reaprender a como a gente se relacionar com nós mesmos. Uma grande questão aí é que a gente viveu séculos e séculos e séculos dessa repressão durante o patriarcalismo. E ambos, os homens e as mulheres, foram reprimidos de expressar, de observar, de aceitar muitas das suas energias, características e atributos que existem dentro deles. Os homens, eles começaram a não poder aceitar mais as suas características femininas, a sua sensibilidade, a sua nutrição pelo outro, ao que eles chamam de fraqueza, mas que não é fraqueza. São as características femininas que trazem essa parte da sensibilidade, da intuição, da nutrição, do sentir. Isso foi reprimido dentro deles. Enquanto nas mulheres foi reprimido toda a energia masculina de força, de ação, porque elas tinham que estar submissas, submetidas ao desejo do outro.
E aí a gente lembra, né, muitos de nossos avós, bisavós, e que os casamentos, os relacionamentos duravam toda uma vida. E eu acredito que tudo tem um lado positivo e negativo. Hoje as relações elas estão desmoronando, elas não duram mais. Por quê? Quando veio o feminismo, as mulheres elas resgataram a sua energia de força, de independência, de luta, de liberdade, mas junto veio uma intolerância muito grande, porque é natural a gente sair do 8 para o 80. E todo movimento que existe sempre vai ter um lado positivo e um lado negativo. É natural do fluxo, da gente ir do 8 para o 80 e aos poucos ir dançando e chegar no equilíbrio. Depois veio o movimento sagrado feminino, em que elas conseguiram resgatar seu feminino também. E estão nessa descoberta do se relacionar novamente, descobrir, olhar para o seu feminino, olhar para o seu masculino, a nossa luz e as nossas sombras. E o homem? Eu não estou defendendo aqui, o que é bom, o que é ruim, as mulheres ou os homens. Isso é uma reflexão para todos nós, porque quando a gente fala em se relacionar, estamos todos nos relacionando com nós mesmos, primeiramente, e com o outro. Sejam mulheres, sejam homens, mas a gente precisa, dentro dos 3 universos de relações, principalmente nesse momento que existe muita intolerância, muita confusão, as pessoas estão sempre quando a gente vive um turbilhão de mudanças, a gente também fica um pouco perdido, um pouco confuso, né. E precisa mais tolerância, mais harmonia, mais compaixão, para entender, para se colocar no lugar do outro universo e ampliar. Mas voltando, e o homem nessa questão? O homem com todo esse movimento, ele ficou muito confuso, muito perdido, sem saber como se posicionar, aonde se posicionar dentro do relacionamento com a mulher, que agora tem a sua energia masculina, a sua energia feminina, e ainda falta algo. Então ele não sabe o que fazer nessa relação. Então é muito importante todos nós, mulheres e homens, estar buscando isso. E principalmente o homem, que nesse momento ainda está num processo mais lento do identificar a sua energia feminina, a sua sensibilidade. Porque na verdade, a gente precisa estar íntegro, inteiro, para se relacionar com o outro. Então, são vocês que estão dentro de um relacionamento, é importante vocês refletirem sobre qual é a relação que vocês têm consigo mesmo. E como a minha relação comigo mesmo reflete na minha relação com o outro. E dentro desses 3 universos precisa existir
muito diálogo, porque não é fácil, mas é possível. E exige um querer muito grande de dar certo, uma decisão. E é algo que eu vejo que falta muito hoje em dia nos relacionamentos. Porque comparando os relacionamentos de antigamente, não que eu esteja defendendo, tá? Porque, como eu falei antes, tudo tem um lado positivo e negativo. É lógico que a gente muitas vezes olha para as relações dos nossos avós e fala: "Nossa, como as nossas avós eram donas de casas, se submetiam a um padrão da sociedade que hoje em dia a gente não quer para nós". Mas dentro daquela relação também existia muita tolerância, muita compaixão. E aí a gente veio para um lado que não existe mais tolerância, porque a mulher é como se ela tivesse se libertado das algemas, das correntes e falado: "Agora eu não vou tolerar mais nada". Mas e dentro dessa relação, como é que fica? Porque num relacionamento não dá para ser intolerante, e eu falo por experiência própria. Muitas vezes já fui intolerante e revejo isso. Como a gente pode, quando a gente decide que é algo que eu quero que dê certo, e na verdade é uma decisão que tem que partir de ambos, porque não tem como você se relacionar com o outro se só um querer que dê certo. E se ambos querem dar certo, e aí é o primeiro passo, né. E aí trabalhar o relacionar comigo mesmo, porque se os 2 universos estão trabalhando, se relacionando com eles mesmos, aí eles podem começar a se relacionar entre si, tomar essa decisão e começar a entender esses 2 universos. Imagina que em qualquer situação que aconteça dentro dessa relação, cada ponto de vista é diferente, cada verdade é parcial. E esse ponto de vista depende da criação que você teve, da cultura que você vem, das experiências que você teve. E muitas vezes são universos completamente diferentes. E aí, como você se entender dentro dessa relação? É você se abrindo e tentar entender, tirar o seu ego, mandar ele ficar quieto, tentar entender o outro, como o outro vê. Senão você nunca vai chegar a relacionar o seu universo com o do outro, porque você só vai ver de uma forma e a outra pessoa vai ver de outra. Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, um exercício que colocar 2 pessoas, isso é muito bom em terapia, inclusive de casal. E aí coloca um objeto que tenha um formato diferente em cada ângulo. E aí pede para cada pessoa que está em pontos opostos descreverem esse objeto. Cada uma dessas pessoas vai observar e ver coisas completamente diferentes. E é exatamente o que acontece em cada situação. Cada situação que acontece entre uma relação é isso. E aí, na verdade, a gente pode ampliar não só para um casal, qualquer relação com qualquer pessoa que você tenha na sua vida. Porque é isso.
a gente sempre vai ter uma visão parcial. Então quando a gente, eh, jurar em relação à minha verdade, sempre esteja aberto de que a sua verdade é parcial. Não existe verdade absoluta. E a partir do momento que você se abrir para o fato de que o que você observa não pode ser verdadeiramente absoluto, você começa a se abrir de que o outro pode estar vendo de outra forma. E por que não tentar entender como o outro observa, tentar entender como o outro está pensando diante daquela situação. E isso é começar a se relacionar. Porque muitas vezes a gente vai se relacionar com o outro, com a visão de nós mesmos, com o ponto de vista de nós mesmos, e muitas vezes até de um ponto egocêntrico. O que é importante para mim? Qual é a minha visão? Qual é a minha verdade? O que me faz feliz? Isso não é se relacionar. E aí é que a gente sabe o quanto se relacionar com outro universo é difícil, mas é possível. E nos dias de hoje, nessa mudança, num boom de caos que a gente está vivendo, é muito importante, a gente aprender a se relacionar, tanto com nós mesmos quanto com o outro, a ter mais compaixão, a ter mais tolerância, para alcançar uma harmonia, para evoluirmos juntos. Eu acredito que dentro do se relacionar nada mais é para 2 pessoas evoluírem juntas, darem suportes uma para a outra nesse processo, para aprendermos juntas, crescermos, apoiarmos uma a outra, estarmos lado a lado, né. Eh, e com certeza faz a vida ser mais fácil. Tem desafios? Tem muitos desafios. E é o que eu falei e vou continuar repetindo, não é fácil. E as pessoas que não estão se relacionando nesse momento, relacionar. E as pessoas que seguem os mesmos padrões de relacionamentos problemáticos, complicados ou que sofrem por diversos motivos, né, que estão ali, cada relacionamento seguindo. Bom, provavelmente eu acredito que ela tenha que aprender com aquilo, ou seguem um padrão por algo que inconscientemente elas viram e estão repetindo, né. Mas para seguir aqui, mas para todas essas pessoas que querem desejam se relacionar, ou que querem ter relacionamentos mais saudáveis. Eu volto para a pergunta: como a gente está se relacionando com nós mesmos? Qual é a minha relação comigo, né, com o meu corpo, com as minhas emoções, o meu mental, a minha energia, o meu dia a dia, com os meus desejos, os meus sonhos, os meus desafios, qual é a minha relação com tudo isso? Quando a gente foi reprimido, as nossas energias, nossas características, nossos atributos, o que que aconteceu?
ficou faltando uma parte de nós. Nós ficamos seres, ou estamos seres pela metade, compartimentalizados, como eles gostam de fazer. Tanto é que na medicina é assim, né, quando a gente estuda tantas coisas por especialidades, a gente compartimentaliza e esquece de ver o íntegro, o inteiro. E é isso que aconteceu com nós. E quando a gente busca o outro, quantas vezes a gente escuta isso? Que a gente está buscando o que falta em nós. E esse é o primeiro erro que acontece, porque a gente não tem que buscar o que falta no outro, a gente tem que buscar o que falta em nós mesmos, porque está aqui dentro. E quando as pessoas falam da gente buscar o que falta em nós, dentro de nós, é justamente toda essa energia que foi reprimida e que a gente teve que começar a guardar tão dentro de nós e não querer expressar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a identificar isso. E tem um vídeo que eu fiz, na semana passada, que é justamente os 4 passos para você identificar a sua energia feminina e masculina, as suas polaridades femininas e masculinas, em 4 passos. Então, se vocês não assistiram, eu aconselho vocês a assistirem, porque é importante a gente começar a identificar isso dentro de nós, a gente nos tornarmos íntegro, porque é importante estarmos íntegros, inteiros, para a gente não buscar o que falta dentro de nós no outro, e sim a gente começar a decidir o que a gente deseja para nós mesmos, quem a gente deseja para nós mesmos, que pessoa é essa? Quem é essa pessoa que vai estar ao meu lado e que nós, dentro dessa relação, vamos crescer juntos? Quem é essa pessoa dentro dessa relação que vamos nos dar suporte para evoluirmos juntos? Entende? Como é que vamos dar suporte para nós 2 cumprirmos a missão que a gente veio? Porque todos nós temos uma missão aqui. E aí a gente, dentro dessa relação, precisamos dar suporte um ao outro, estarmos lado a lado. É importante isso, nesse momento, deixarmos o nosso ego de lado, estarmos descobrindo e evoluindo dentro de nós mesmos. Quem somos nós? Quem somos nós? Algo que eu acredito tremendamente é que não tem nada mais importante do que descobrirmos quem somos nós. E aí a gente nem sabe quem quem nós somos e a gente quer se relacionar com o outro e buscar o que nos falta. Não, busque o que falta em você dentro de você mesmo. Se torne íntegro, se torne inteiro. E aí você está pronto para buscar o outro, para se relacionar com outro universo, que também precisa fazer isso. E é por isso que todos nós agora, mulheres e homens, a gente precisa buscar esse autoconhecimento dentro de nós, para a gente estar pronto para se relacionar e crescermos juntos. É muito, muito importante. E eu espero que nessa conversa, nessa reflexão aqui, eu tenha cutucado um pouquinho vocês, para vocês fazerem essa reflexão dentro de vocês e dentro do relacionamento de vocês. Ou para vocês decidirem o que vocês querem.
Quem é esse outro ser que vai estar ao lado de vocês, para vocês poderem evoluir juntos, crescerem. Espero que vocês, eh, na verdade, eu ia falar espero que vocês gostem, mas muito mais do que vocês gostarem, eu espero que que eu tenha contribuído para o autoconhecimento de vocês, do fundo do meu coração, com toda a compaixão para toda a humanidade que nos e quando eu falo toda a humanidade, eu estou me colocando nesse espaço, e de termos todos mais tolerância, mais harmonia, de refletirmos e termos compaixão e decisão para descobrir o nosso universo e o universo do outro, e estarmos prontos para nos relacionar. Então eu agradeço muito a todos que assistiram o meu vídeo completo. Por favor, se gostarem, não esqueçam de dar seu like. Não hesitem em fazer comentários, em fazer perguntas, eu estou sempre aberta a termos esse diálogo, ok? Por favor, compartilhem com outras pessoas, que nesse momento muitas pessoas precisam, eh, desse processo mesmo de autoconhecimento, para a gente estar mais próximos e mais prontos para nos relacionar, tá bom? Então gratidão, abraço enorme a todos, namastê, e nos vemos na próxima vez.